que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando a velocidade de reação, de formação e a velocidade de decomposição V1 e V2 se tornam iguais. E é ainda também quando a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes numa equação química não se alteram mais. Todas as reações químicas reversíveis tendem a se tornarem estáveis, a alcançarem esse equilíbrio. Mas, no entanto, nem todas as reações conseguem alcançar esse equilíbrio químico que algumas conseguem. Como que cai nas provas esse equilíbrio? Cai na teoria, na interpretação de gráficos e no cálculo da concentração de C e a concentração P. O que é a concentração C? A concentração C é quando você vai realizar um cálculo de concentração considerando os líquidos e os gases de uma reação. E a concentração P é quando você vai considerar somente os gases. Como que calcula? Você vai calcular colocando os reagentes sobre os produtos. Por exemplo, numa equação A mais B resulta em C mais D. Você vai colocar C vezes D sobre A vezes B. Sendo que, se for mais de uma molécula, por exemplo, 2A, 2B, você vai elevar ao quadrado. Se for 3 moléculas, você vai levar a terceira. Se for 4, a quarta. E assim sucessivamente. Por exemplo, se você tiver 2A, A elevado ao quadrado vezes B. Se você tiver 3A, A elevado à terceira vezes B. Sempre reagente debaixo de produto. Ou seja, a concentração igual a reagente dividido por produto. Aqui na apostila tem alguns exercícios. Na página 8, o exercício 2, que trabalha com a teoria. Ele pede para você julgar verdadeiro ou falso e analisar para julgar. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. É verdadeiro. Quando uma reação ela pode ir e voltar, ela se torna uma reação reversível. A segunda, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Exatamente. Direta, formação. Indireta, quebra. Então, as duas se igualando, V1 igual a V2, você vai ter um equilíbrio químico. Então, é verdadeiro. O equilíbrio das reações químicas é dinâmico. Por que esse equilíbrio é dinâmico? Ele é um equilíbrio dinâmico porque, apesar de parecer ter parado, apesar das concentrações manterem-se iguais, as velocidades ficarem iguais, existe uma troca entre produtos e reagente. Tanto que o reagente doa, o produto doa. É uma troca que você não percebe macroscopicamente, mas é uma troca que microscopicamente é visível. Então é verdadeiro também, porque ele não é estático, ele se movimenta. Ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância no sistema permanece constante. A concentração dos produtos e a concentração dos reagentes vai permanecer-se a mesma a partir do momento que você alcançar um equilíbrio térmico. Agora as próximas. A energia armazenada pelo sistema em equilíbrio é a menor possível. Sim, por quê? Porque quando você tem uma energia, uma quantidade considerável de energia, ela não vai estar em equilíbrio, porque essa energia pode continuar alterando as condições dessa reação química. Então ela é verdadeira, porque quanto menor a energia, provavelmente ela vai estar em equilíbrio. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio. É aquilo que eu falei. Todas as reações tendem a alcançar o equilíbrio, mas nem todas vão alcançar. É verdadeiro também. A última. As propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio não mais se alteram. Olhando a olho nu, permanece igual. Então é verdadeiro. A 3 também é interessante porque ela trabalha com o gráfico. Como que ela trabalha com o gráfico? Ela pede para você indicar, olhando as concentrações e o tempo, a partir de que momento você vai ter o equilíbrio térmico. Onde você vai ver esse equilíbrio térmico? É a partir do momento que as concentrações se mantêm iguais e no gráfico elas vão estar paralelas. A partir aqui do momento 16, podemos perceber que H2, N2 e NH3 estão com concentrações iguais, que não aumentam nem diminuem. Então, por isso que é a partir do tempo 16 que essa equação vai alcançar o equilíbrio químico. A 4 também é de gráfico, mas no entanto ela pede velocidade de 1 e velocidade de 2.
Aqui, como falamos, velocidade 1 é igual a velocidade de 2 quando se alcança um equilíbrio. As únicas que nós encontramos que podemos ter um equilíbrio térmico, porque V1 igual a V2, são a alternativa D e E. No caso, a alternativa E não está certa. Por quê? Porque quando você tem uma equação química, V1 e V2 começam diferentes. Eles começam um maior e outro menor. Normalmente o V1 começa maior, o V2 menor. É que nem produto e reagente. Um começa menor, outro maior. Então por isso que a alternativa E não pode ser certa. Porque o V1 e V2 são sempre iguais. Mas na verdade eles começam diferentes e terminam iguais quando indica o equilíbrio térmico. Então por isso que a alternativa D é a verdadeira. A 5 ela é interessante porque ela pede para mostrar qual sistema representa um equilíbrio. Como você vai saber qual sistema representa um equilíbrio? Por duas dicas que sempre vão funcionar. A primeira dica é que quando um sistema estiver fechado, ele vai estar em equilíbrio. E quando indicar ou uma constante, pressão, volume ou temperatura. Aqui nós temos somente em sistema fechado a número 2 e a número 3. Então você já eliminou 3 alternativas que poderiam marcar. Aí você vai ficar com 2 ou com 3. No entanto, a única que te indica alguma grandeza é a número 3, que indica a pressão igual a 1 atm. Por isso que ela é a certa e a questão certa é a C. Na 6, você tem para indicar a expressão correta do equilíbrio a seguir. A expressão correta você vai ter em A. Por quê? Porque em A você tem produto sobre reagente, sendo que a quantidade de moléculas de cada um vai estar elevado. Por exemplo, aqui H2S, que é um produto, ele está elevado ao quadrado. Por quê? Porque ele tem 2 moléculas. O H2 vai estar elevado à 4ª potência, porque ele tem 4 moléculas. Então é a alternativa A. E como você vai fazer para prosseguir? Se caso ele desse os valores, você iria substituir esses valores e iria calcular. E se fosse para pedir os valores, ele ia vir com os valores nas alternativas. Mas como ele não vem, ele só quer que você indique é a A. Mas a partir da A, com os valores de cada um, você poderia chegar à resposta final. Aí, no segundo capítulo, nós temos aqui o deslocamento de equilíbrio químico. O deslocamento de equilíbrio químico, ele é um pouco mais fácil, porque são algumas dicas. Por exemplo, quando você aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar por sentido endotérmico. Quando você diminuir a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar por sentido exotérmico. Quando você aumentar a concentração, ele vai para o sentido oposto. Por exemplo, numa reação A mais B valem C mais D. Quando eu aumentar o equilíbrio vai para o lado de C mais D. Se eu aumentar C, vai para o lado de A mais B. Se você diminuir, ele vai para o mesmo sentido. A mais B valem C mais D, igual C mais D. Você diminui o A, o equilíbrio vai para A. A pressão, que também é outra característica do deslocamento de equilíbrio térmico, é quando você aumentar a pressão, vai para o lugar de menor volume. E diminuir a pressão é o sentido de maior volume. Então esse é o segredo do segundo capítulo. Você só precisa saber essas regrinhas e não vai ter mais nada para fazer. É só ler, interpretar e botar em prática essas regrinhas.